Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui no Medcast Educação Médica. Meu nome é Ana Paula. Eu sou da Faminas Muriaé e a gente vai apresentar o Dr. Rafael Kenji. Eu tô com meu colega. Meu nome é Felipe Campidelli, eu sou acadêmico de medicina da UFPJM, em Diamantina. E hoje a gente vai ter um episódio muito inspirador, né? O Rafael Kenji, a gente sabe, que é uma figura muito conhecida aí na medicina. É uma pessoa que, formada em medicina, é um médico, mas que atua muito na área de investimentos. Também é uma pessoa bastante ativista. Fora E hoje... internacionais também, né? Isso. E hoje a gente quer fazer um bate-papo com ele aqui sobre como é a visão dele a respeito da medicina e também do mundo no geral. Então, Rafa, a gente estava conversando até antes, né? Como é que aquele pensamento de criação de startup, empreendedorismo, já começou na faculdade ou você terminou a faculdade e depois foi se enrolando e pensando o que você queria fazer? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É Prazer isso. enorme falar com vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Uhum. Então, desde criança, né, como toda criança, eu sempre buscava coisas que poderiam incentivar minha criatividade. Eu sempre perguntei muito. Então, meu pai reclamava que eu perguntava tudo. Por que que a grama é verde? Por que que o céu é azul? Como toda criança, lógico. Uhum. Mas eu fui crescendo e eu passei a trocar presente de aniversário por telescópio, por microscópio, por coisas que eu queria desvendar, descobrir, livros, sem saber que eu tinha esse interesse por inovação. Eu acreditava que o meu interesse era por ciência, né? Eu queria ser cientista e fazer coisas que envolviam ciência. Foi então que eu decidi realmente fazer medicina e eu gosto de falar, de iniciar sempre toda fala minha falando de propósito, né? Todo dia, quando eu acordo, eu penso qual que é o meu propósito. E eu incentivo as pessoas a perguntarem isso e sempre questionarem isso. O que é o propósito? É o seu porquê. Então, por que que eu comecei a fazer inovação dentro da área da saúde? Por que que eu sou médico? Eu decidi ser médico para aliviar o sofrimento. Eu não acredito que as pessoas, o que as pessoas falam, né, de que o médico é o salvador de vidas, porque vários outros profissionais salvam vidas. O engenheiro, policial, bombeiro. Cada um com seu papel, né? Exatamente. Mas o médico, ele tem o potencial de aliviar o sofrimento. Uhum. A gente entra na casa das pessoas, a gente entra no íntimo das pessoas, elas se abrem de uma forma como elas não se abrem com os outros profissionais. Né? Tem os psicólogos, nutricionistas, outros profissionais de saúde, mas o médico, ele entra literalmente no íntimo do paciente, ele conhece cada detalhe do paciente. E eu comecei a pensar como que eu poderia aliviar o sofrimento das pessoas. Foi então que eu decidi ser médico, mas durante a própria faculdade de medicina, eu pude ver que eu conseguia fazer isso ganhando escala naquilo que eu fazia. Uhum. E como que eu ganharia escala? Trabalhando com inovação, trabalhando com tecnologia. Então, eu comecei a me envolver um pouco mais com a área de inovação, a criar soluções e buscar soluções que poderiam realmente incentivar isso. E realmente a gente ganha escala, né? Eu fiquei 3 anos numa empresa de telemedicina, lá nós fizemos 40 milhões de atendimentos. Nossa. E eu fui responsável por 6 mil médicos durante o período que eu fiquei lá. Se fosse pegar todos os atendimentos ao longo de toda a minha vida, 100 anos de idade, vamos supor, como médico, né, de 24 até os 100, eu não faria 40 milhões de atendimentos. Né, 1/5 da população brasileira. Sim. Então, a partir disso, para ganhar a escala, né, do alívio do sofrimento que eu poderia causar, eu comecei a me envolver com inovação. Então, eu comecei a buscar eventos que eu poderia realmente trabalhar com inovação, conhecer pessoas que trabalhavam com isso, né? Porque a gente aprende muito mais quando a gente conhece a história das pessoas do que lendo um livro ou fazendo um curso. Então, eu comecei a buscar essas histórias e foi aí que eu me toquei da questão do genuíno interesse que eu estava falando mais cedo com vocês. Sim. Depois a gente pode até discutir um pouquinho sobre isso. Pode ser. Pois é, eu gostaria muito de discutir um pouquinho sobre isso. Fiquei muito interessado sobre o tema. Se puder explicar aí para o nosso público geral a questão do genuíno interesse. Exatamente, certíssimo. Eu tive um grande professor na faculdade, me formei na UFJF em 2019, não tem tanto tempo, mas eu tive um professor, o nome dele é Ricardo Bastos, ele é autor também de livros de clínica médica, e ele falava pra gente que a principal qualidade do médico é o genuíno interesse. É uma palavra comum, mas que poucas pessoas entendem o real objetivo dela, né, o significado dela.
Genuíno interesse é você se interessar profundamente pelas pessoas, sem um interesse secundário, sem um objetivo secundário com isso. E todos nós médicos precisamos ter genuíno interesse com as histórias dos nossos pacientes. Com certeza. Porque com isso a gente vai conseguir resolver o problema daquela pessoa, que pode ser um problema físico, mental, emocional, mas a gente também vai saber encaminhar quando necessário, vai saber quando nós erramos ou quando nós realmente não sabemos aquilo e a gente precisa de ajuda de outras pessoas, porque a gente realmente vai entrar dentro da história daquela pessoa, do paciente, da forma mais simples e genuína e verdadeira possível. E isso me trouxe vários aprendizados ao longo da minha vida, porque a gente precisa ter genuíno interesse na nossa vida, não apenas na profissão como médico, né? Então, quando você aprofunda na história de uma pessoa e quer conhecer a história da pessoa de acordo com o que ela é e o que ela tem para te contar, você aprende coisa demais. Então, você vai aprender com os erros da pessoa, você vai aprender com os acertos, o que ela fez para mudar a realidade dela, e não apenas com o que as pessoas mostram nas redes sociais, ou ensinam num curso, ou num livro, né? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo tanto do genuíno interesse. Tudo é conexão, né? Porque quando você conecta com uma pessoa, você acaba aprendendo coisas com ela. Relação professor e aluno, né? O aluno aprende com o professor aprende com o aluno. E é igual um professor meu fala também. A questão, por exemplo, você está fazendo uma anamnese, se você destrinchar o paciente, se você destrinchar a vida do paciente, querer saber, ele vai te contar o que ele tem. Ele te dá a resposta, ele te dá o diagnóstico. Então, assim, realmente, esse genuíno interesse é uma coisa que todo médico deve ter. Porque não só com a gente mesmo, mas também com os pacientes que a gente está atendendo, né? Exatamente. E, igual você falou, né? O paciente vai contar pra gente o que ele tem. A gente precisa disso. A gente vive num tempo onde, com o número de alunos de medicina, de médicos no mercado que é crescente, e a própria falta de tempo mesmo, as relações elas estão cada vez mais vazias. Né? E a relação médico-paciente, infelizmente, também. Sim. Então, consultas que duram 5 minutos, onde não tem exame físico, onde não tem o cuidado com o paciente, né? Não ter só o exame físico não é tanto o grande problema, né? Na telemedicina a gente não tem o exame físico. Sim. E dá para ser resolutivo na telemedicina, né? Em encaminhar quando necessário, em resolver, em prescrever um medicamento necessário, ou até mesmo conversar com o paciente, porque às vezes ele não precisa de um remédio, né? Um medicamento, ele precisa de uma conversa. Sim. Ele tá sofrendo emocionalmente, né? Ele tá sofrendo psicologicamente. E essa questão do genuíno interesse a gente vê também, não só na medicina, né? O seu lado mais empreendedor, a gente vê que você sempre está procurando impactar de forma positiva a sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente está conectado, né? O mundo é um sistema fechado. Até a gente descobrir vida fora da Terra, a gente está num sistema fechado aqui sem outras possibilidades. Apesar de nós sermos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? A gente está conectado pela internet, pelos meios de transporte. A gente consegue ir em qualquer lugar do mundo. Então, a gente realmente precisa trabalhar essas conexões. Eu gosto muito de falar, foi até um dos temas do meu TED, né, do meu TEDx, que é a teoria dos 6 graus de separação. Que fala, o psicólogo americano Stanley Milgram, ele fala que, nessa teoria, que nós estamos conectados a qualquer pessoa no mundo por 6 passos. Então, nós 3 aqui, por 6 passos, estávamos conectados sem a gente saber. Então, hoje nós nos conhecemos pessoalmente, Sim. né? Mas, com certeza, eu tenho algum amigo que tem algum amigo que tem algum amigo que é seu amigo também. Da mesma forma, você. Então, essa teoria, ela simplesmente nos fala que a gente trabalha em rede, networking, é exatamente isso, o trabalho em rede, a conexão. E tudo que a gente precisa fazer na vida, que a gente quer fazer na vida, a gente precisa ir em busca primeiro do nosso propósito, que é o que eu comecei a falar, que eu sempre começo a falar de propósito, e caminhar com pessoas boas que acreditam mesmo que a gente. Então, por conta disso, eu descobri outras áreas na medicina. Eu pude descobrir a parte de sustentabilidade, desenvolvimento social, eu pude descobrir a inovação, a área de finanças, né, trabalhando no mercado financeiro. E foi então que eu pude ver que saúde não é só atender paciente. Além de atender paciente, a gente tem várias outras áreas muito interessantes também. Precisam estar conectados, igual vocês dois falaram, né? A partir dessa área de sustentabilidade, de participação mundial,
Como é que foi participar desses fóruns da ONU, da Unicef, que a gente acompanha você no Instagram, então aí dá pra gente saber, né? Aí como é que foi tudo isso? Deve ter sido incrível, né? Pois é, agora que eu conheci o Dr. Rafael, eu tô só a 2 graus de um monte de gente famosa, ex-presidente dos Estados Unidos. Como é que foi isso? Eu participo de fóruns da ONU já há cerca de 7 anos, né? E já é meu 7º, inclusive, fórum. Esse ano eu participei de 2, lá em Nova York. E os fóruns da ONU, eles sempre discutem como que você pode pensar globalmente e agir localmente. Como que você pode entender quais são os principais problemas enfrentados no mundo e agir dentro da sua comunidade e depois escalar isso globalmente. Sim. Então, geralmente eu participo de eventos envolvendo liderança, empreendedorismo social e como isso se interconecta na área da saúde. Afinal de contas, eu sou médico, né? Sim. Então, eu tenho alguns conhecimentos técnicos que outras pessoas que participam do fórum podem não ter, da mesma forma que eles têm também e eu não tenho, e a gente gera essas discussões. Essas discussões são muito ricas por causa disso. Então, eu participo desde fóruns de meio ambiente, onde a gente discute por que as queimadas na Amazônia fazem a migração das doenças transmitidas por animais silvestres para os centros urbanos, como que a poluição pode acentuar as doenças respiratórias, como que a gente tem uma migração de perfil mesmo epidemiológico das doenças, como que a globalização foi responsável por criar a pandemia de Covid-19, né? Ela só veio para o Brasil porque ela veio por um meio de transporte. Sim. Com certeza. Alguém foi, pegou lá e veio, ou alguém veio infectado diretamente. Então, a gente discute muito isso. Sim. Geralmente são fóruns de políticas globais e sustentabilidade. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, tem o termo do ESG, né, que envolve a parte ambiental, social e governamental, inclusive. E com isso, eu levo o meu conhecimento médico, né? Como que isso interfere na nossa saúde? Porque a gente tem, inclusive, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17 ODS para cumprir uma agenda de 2030. E um desses ODS é saúde e bem-estar, onde a gente tem um compromisso dos governos de mais de 100 países que assinaram esse compromisso para cumprir todos os critérios até o ano de 2030. Então, por conta disso, por conta da saúde também ser muito importante, a gente tem essas discussões muito acalorosas, né? E eu conheço muita gente interessante, pessoas de países diferentes. Quando eu vou, às vezes eu divido quarto com gente da Índia, da China, da França. Então, isso é muito bom para conhecer culturas novas, pessoas novas. Com certeza. Costumes, né? Habilidades novas e geralmente eu sou o único médico. Então, eu aprendo muito com eles, né? E a gente estoura a bolha da medicina. Os alunos de medicina, eles têm o prazer de falar que a medicina é uma bolha, mas só vai em churrasco de medicina, só vai em festa de medicina, só tem amigo médico, casa com médico. E as pessoas, elas ficam muito experts no assunto, mas elas ficam burras em outros, né? Então, os médicos hoje não estudam política, sociologia, antropologia, filosofia, não estudam nada e acaba que não tem assunto. Então, quando a gente participa desses eventos, dessas comunidades onde a gente se conecta, como a própria empresa Júnior, né, se conecta a ambientes diversos, onde tem pessoas que não são da área da saúde, é que a gente mais aprende. Porque a gente vai aprender com as habilidades deles, com os erros deles. Outras áreas, né? Exatamente. E a gente não precisa ser especialista em tudo na medicina, né? Tem as especialidades por conta disso. Mas a gente precisa saber entrar numa discussão sobre política, ainda mais no Brasil dividido, igual a gente está vivendo nos últimos anos. A gente precisa entender sobre antropologia, por que o ser humano chegou onde ele está, o comportamento das populações, porque isso impacta na área da saúde. A gente tem que saber o padrão de adoecimento de uma grande cidade diferente de população ribeirinha, que é diferente da população amazônica, que é diferente da população quilombola, que as doenças elas têm padrões diferentes de acordo com o tom de pele. Então, uma doença de pele numa pessoa com a pele clara é diferente do acometimento, né, do padrão de uma pele mais escura, ou pele amarela, como a minha, né, oriental. Então, a gente precisa entender isso, que medicina vai além do atendimento médico. E a gente só entende isso desbravando outras áreas, né? Entrando em outras áreas. E também esse contato que você tem com pessoas de outros países, você literalmente vai entendendo outras realidades, né? Porque quem só conversa, como você disse, quem vive naquela bolha só conhece aquela bolha. Só entende as coisas
só vê mesmo as coisas que acontecem ali. Então, se você tá viajando, se você conhece pessoas de outros lugares, de outras culturas, você vai entendendo coisas de outros países que você nunca imaginaria que poderia acontecer, que grande poderia exemplo. ter, né? Um grande exemplo foi no último fórum, mês passado, na ONU. Eu acompanhei uma fala e conversei depois com um representante da comunidade Dalit. Uhum. E ele falou que até os 18 anos ele não tinha banheiro dentro de casa. Nossa. Mas não é por questões apenas de saneamento, de higiene. É porque lá no país onde ele mora, Sistema de castas, né? é o sistema de castas. Era proibido ter banheiro dentro das residências. E qual que é uma política dos países que têm essa diferenciação cultural, muitas vezes religiosa, para poder cumprir a Agenda 2030 de água e saneamento básico para todos? Muitas vezes não é nem colocar um banheiro na casa de todo mundo, é colocar banheiros comunitários dentro das comunidades que não tem. Mas por quê? Não consegue? Por questões financeiras? Às vezes não, porque não pode. Não pode, Porque as cultura. outras castas, elas não permitem em relação a isso. Então, como que a gente precisa do conhecimento da saúde em relação a isso? Isso é saúde. Isso é saúde pública. Você não precisa fazer especialização em saúde pública para entender globalmente a nossa saúde. Mas você precisa do conhecimento como médico, como profissional de saúde como um todo, né? Tem pessoas que têm a faculdade de políticas públicas, né? Uhum. Mas entender essas realidades abre muito a nossa cabeça. Se eu não tivesse ouvido de um líder da comunidade Dalit a realidade dele, muitas vezes, muito possivelmente, eu não conseguiria entender. E ainda é difícil, né? Se eu não ver, a gente não consegue entender como é não ter um banheiro em casa até os 18 anos de idade. E não poder ter um banheiro em casa. Como que as pessoas fazem? Uhum. Onde que elas vão? Ele falava que ele ia pro mato e lá tinha várias outras pessoas também fazendo a mesma coisa que ele, sem nenhuma privacidade, sem nenhuma higiene, as pessoas morrendo com doenças que são evitáveis, mas porque é cultural. A gente tem doenças que são negligenciadas no Brasil. A gente ainda tem pessoa morrendo por verminose no Brasil. Então, olha o tanto de coisa que a gente precisa fazer saindo daquilo que a gente vê na faculdade só e que a gente aprende na residência. Olha o tanto que a gente tem que conhecer o Brasil, que é um país continental, para entender a nossa atuação como médico, para aliviar o sofrimento. Em a nossa atuação aqui, qualquer ação de promoção da saúde, a gente já encontra limitações, encontra obstáculos, mas imagino que no âmbito global sejam infinitas as limitações. Tem a questão cultural, religiosa, não são todos os locais que a gente consegue propor e realmente realizar as ações. Mas você é uma pessoa que tem impactado bastante, né, positivamente, de forma global. Eu queria saber quais são suas aspirações para o futuro, como você enxerga que vai ser o futuro, tanto na questão de educação, saúde, lideranças. O que você espera aí para os próximos anos? Dentro da educação médica, como eu comentei na palestra, né, nós teremos mais de 1 milhão de médicos até 2030. Uhum. Esse número vai dobrar em relação ao que a gente tem hoje. Então, o mercado vai ficar cada vez mais desafiador, pagando menos e com profissionais piores. E é o momento hoje para repensar isso. Lógico que a gente vive num mundo e num país capitalista, então dificilmente as faculdades novas que vão ser abertas vão deixar de ser abertas por conta disso. E dificilmente também o mercado de saúde vai se adaptar da forma que precisa. Então, vão faltar postos de trabalho com trabalhos piores e o médico ele precisa se adaptar. Então, falando em educação médica, o médico precisa se adaptar com a tecnologia, com o que nós chamamos de médico 4.0, que é um médico antenado, resiliente, que atua fora da assistência também, como é o meu próprio caso. Eu trabalho no mercado financeiro. Uhum. Então, eu sou médico, trabalho num fundo de investimentos de saúde, que desenvolve startups de saúde, mas é mercado financeiro. Eu preciso gerar retorno do investimento a partir das startups que eu invisto no fundo. E hoje tem mais de 70 médicos investidores e 14 startups formadas por médicos que atuam na área da saúde, mas não é setor de saúde, é setor financeiro. Então, a gente precisa se adaptar. Existem diversas possibilidades para os médicos atuarem dentro da área militar, ciência, tecnologia, farmacêutica, os remédios, os próprios remédios, né? A gente não para pensar, quem desenvolve esses remédios? Tem um médico lá atrás. Uhum, com certeza. Não sei se você sabe, mas tem um Head Global de Saúde do Nubank. Os bancos têm médicos Nossa, não para sabia. cuidar das populações também. Não conhecia Que legal. também. A Apple tem uma diretora médica para desenvolver as tecnologias do Apple Watch, do celular. Aham. A Amazon tem a área da saúde. Precisam ter médicos.
trabalhando nessas áreas. Então, o futuro, né, do setor é um futuro com tecnologia, com novas profissões e profissões com investimentos mais expressivos, e a área tradicional, ela pode ficar mais sucateada e mais desafiadora. E aí cabe aos governantes também de políticas globais, políticas sociais, entenderem isso, né? De como que a gente evita esse sucateamento, essa sobrecarga dos sistemas, muitas vezes também incluindo a tecnologia. Eu falo que até a minha área, ela vai sobrecarregar. Por quê? Vão ter 1 milhão de médicos, não vão ter 1 milhão de vagas para especialistas. Então, Vamos vai ter gente alternativas. migrando para minha área. Eu tô num momento certeza. bom porque ainda é um oceano azul, tem pouco. Dá para virar referência ainda muito mais fácil do que daqui a 7, 8 anos. Então, era até uma pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, como é que você tem alguma dica de como se especializar mais nessa área? Porque tenho certeza que tem muita gente que tem esse interesse, mas às vezes nem sabe por onde começar. Não sabe como é que vai atrás, quem que eles podem começar a procurar para saber mais sobre isso. Além de você, claro, que você é um grande especialista nesses assuntos. Mas você tem alguma dica sobre isso? A grande dica é o que, quando eu comecei, né? O que fez eu começar, que foi o Movimento Empresa Júnior. Estava até conversando com algumas pessoas aqui no evento, né, do Movimento Empresa Júnior. O Movimento Empresa Júnior surgiu na França há décadas atrás, mas o Brasil é o país com mais empresas juniores do mundo. E mesmo assim, a gente ainda tem grandes desafios, porque fazer gestão é você gerir tempo, gerir sua vida, gerir processos, gestão de marketing, mas as pessoas ainda acham que um gestor é quem fica atrás de uma mesa trabalhando com administração, assinando papelada, resolvendo burocracia. Sim. Ainda é assim. As faculdades de medicina não estão preparadas para essas skills, né? Para desenvolver médicos que são bons em gestão. E toda pessoa precisa ser boa em gestão. Então, dentro do Movimento Empresa Júnior, você tem um incentivo em relação a isso. De um pensamento empreendedor, de pessoas que falam sobre gestão de tempo, gestão de pessoas. O médico é um profissional que trabalha em equipe, então ele precisa entender melhor quem são as pessoas que trabalham com ele ali, se são profissionais de outras profissões, se são outros médicos, ele precisa ser um bom líder. Então, dentro do Movimento Empresa Júnior, você consegue ter esse aprendizado muito bom, consegue ter educação empreendedora com resiliência, você desbrava novos mercados. Você vai fazer um projeto de gestão no consultório, gestão em saúde no consultório. Como que você vai fazer isso? Você não aprende na faculdade. Sim. Mas aprende na cara, no mercado. Aprende na prática mesmo. Exatamente, e é uma coisa que a gente observa, hoje já tivemos até outras palestras, e a sua também abordou um pouco o tema. A faculdade de medicina é muito limitada, às vezes se limita à teoria, às vezes se limita a outros aspectos, mas o aspecto econômico às vezes é deixado de lado. É muitas vezes deixar de lado, às vezes a gente nem imagina. Se você não pesquisar mais sobre, às vezes eu não sabia desse negócio, tem médico no Nubank. Assim, a gente não tem muita essa área explorada dentro da faculdade, por exemplo. Então é muito complicado. E ter um norte, eu acho que é uma coisa muito importante pra gente que é estudante. E a medicina é um leque. A gente tem um leque gigantesco do que seguir, né? Além das especialidades, tem milhões de áreas diferentes pra gente seguir. Então eu acho que é muito interessante o trabalho que você faz, porque você inspira cada dia mais pessoas a buscar outros ramos da medicina sem ser somente aquilo que 90% dos médicos fazem. Aí a gente queria te agradecer, Rafa. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Você foi um palestrante excepcional, uma pessoa incrível. A gente adorou te conhecer. Um convidado incrível também pro podcast. Convidado muito simpático, muito Agradeço. divertido. E assim, a sua história, os seus ensinamentos, a questão de tudo que você passou aqui pra gente hoje, pode ter certeza que vai inspirar muita gente, como inspirou eu e ele, né? Então, com certeza, muito obrigada, viu? Agradeço pelo convite, por oportunidade de falar com vocês e sigo sempre às disposições. Muito obrigado, viu, Rafael? Obrigada.